Nossa biografia de hoje vai ser sobre uma pessoa muito importante, muito determinada, um exemplo muito grande de superação. Ele é importante no cenário político, mas também foi muito importante no cenário esportivo. Nós vamos falar hoje sobre Lars Grael. Lars Grael começou sua vida esportiva muito cedo. Seu pai era militar do exército. E, como militar, ele era muito amante da educação física e grande incentivador de esportes. Mas, na família desse coronel, oriundo de dois córregos no interior paulista, não havia tradição de velejar. Essa tradição de velejar veio dos dinamarqueses, que tinham em sua família, por nome Smith, que por tradição do seu país sempre velejaram. O pai, Smith, originalmente praticava o hipismo, mas ao chegar no Rio de Janeiro, no princípio do século passado, e se deparar com a Baía de Guanabara, logo começou a velejar. Comprou um barco e começou a velejar. Essa paixão por barcos passou para os seus filhos, por nome Axel, Eric, Ingrid e Margarete. E, por sua vez, os filhos passaram para os netos. Lars, como um bom neto, começou a velejar cedo, só que de uma maneira lúdica. Ele chegou a morar aqui em Brasília e quando ele morou aqui, ele frequentou as aulas de vela do Yacht Club e começou a competir. Depois, foi como proeiro do irmão Torben na classe Snipe, já morando em Niterói, que eles conquistaram os primeiros títulos de expressão. Ou seja, eles foram bicampeões brasileiros e também campeões mundiais. Mas foi na classe de tornado que o velocíssimo catamarã olímpico que Lars mais títulos conquistou. Além de 2 medalhas de bronze em Seul, em 1988 e em Atlanta, 1996, ele ainda foi pentacampeão sul-americano, 10 vezes campeão brasileiro e campeão de tradicionais semanas de vela, como Kiel na Alemanha. Aqui no Brasil, ele foi representar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e Barcelona em 1992. Em Los Angeles, ele chegou a ficar em 7º lugar na categoria em que ele competiu e em Barcelona foi no 8º lugar. Atualmente, Lars compete nas classes Star e Oceano, sempre conquistando títulos e se destacando nas raias. Ao longo de sua vida, Lars Grael sempre se interessou por política, uma tradição herdada de seu pai. Lars foi uma liderança em todas as classes e clubes em que ele velejou, chegando até a ocupar cargos de direção em algumas delas, como a Tornado, a Sole e a Oceano. Ele foi também um grande exemplo de esportividade e lisura, sendo membro do conselho fundador da WADA, que é a Agência Antidoping Mundial, e tendo recebido o Prêmio de Ética do Esporte de COI, Comitê Olímpico Internacional. Porém, em setembro de 1998, Grael sofreu um terrível acidente em Vitória, causado pela irresponsabilidade de um comandante de iate. Esse acidente, infelizmente, acarretou a mutilação de uma das pernas dele. Ele teve que se afastar da prática esportiva por algum tempo, dedicando-se ao esporte, porém de outra forma, na política. Foi onde ele exerceu cargos dentro do governo federal e também do seu estado natal. Depois do acidente de 98, ele foi convidado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso a integrar os quadros dirigentes do INDESP, que é o Instituto de Desenvolvimento do Desporto, que é um órgão ligado ao Ministério do Esporte e Turismo.
De lá para cá, sua postura sempre foi firme em relação ao esporte. Ele galgou vários postos, chegando até mesmo a ser secretário nacional de esportes do governo Fernando Henrique. No final do governo, ele foi convidado pelo governador de São Paulo, que na época era Geraldo Alckmin, para assumir a Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, onde ele ficou até 2006. Em fevereiro de 2009, foi uma data muito importante na vida de Las Grael, porque após 11 anos, ele voltou a integrar uma equipe permanente de vela olímpica ao conquistar a Semana Pré-Olímpica em Porto Alegre. Las Grael sempre sentiu necessidade de compartilhar com as pessoas aquilo que viveu, não só como forma de agradecer àqueles que de alguma forma se solidarizaram com sua dor, mas também uma espécie de carta aberta, ou seja, de contar para as pessoas o que realmente aconteceu na sua vida. Então, com essa necessidade que ele sentiu de contar a sua experiência, ele começou a fazer palestras. Ele é um palestrante muito famoso, ele faz palestras tanto aqui no Brasil como internacionalmente. Mesmo depois de ter passado por momentos muito felizes dentro da carreira dele, de várias vitórias nacionais e internacionais, e passando pelo acidente terrível que deixou ele 11 anos fora do esporte que ele tanto amava, que era a vela. Mesmo depois disso, ele superou tudo, ele superou todas as dificuldades e voltou a velejar. Voltou a velejar não como um esportista comum, porque mesmo ele voltando depois de 11 anos, ainda assim continuou ganhando prêmios importantes para a sua carreira. Então, crianças, este é um grande exemplo para nós, para a gente lembrar de nunca desistir, mesmo diante da maior dificuldade que você possa pensar que você está passando. Lembre-se sempre de pessoas como Las Grael, que mesmo com a perna mutilada, ele continuou lutando pelo esporte nacional e depois continuou velejando, levando o nome do nosso país em seu peito e ainda assim ganhando prêmios importantes para o nosso Brasil. Então, que vocês olhem para ele como um grande exemplo de superação, de força e de perseverança. Muito obrigada, fiquem com Deus e aproveitem bem essa biografia.